Tiago, beijo. Pessoal, como é que tá o áudio? Como é que tá a imagem? Me dá um feedback aí. Hein? Tiago, me ajuda, Tiago. Como é que tá a imagem? Como é que tá o áudio? Pra gente bater esse papo com o juiz do trabalho, Fabiano Coelho. Bom, gente, Oi, Nancy, meu amor, que saudades. Eu vou pedir para vocês, pegar esse aviãozinho aqui embaixo, mandar aí para o maior número de amigos que vocês puderem, tá, gente? Tudo ótimo, ótimo. Imagem e som, tá tudo ok, gente? Maravilha. Olha, esse aviãozinho que tá aí embaixo do celular de vocês, tenta enviar aí para o maior número de amigos, tá? Pra gente poder ajudar mais gente. Daqui a pouquinho, o Fabiano Coelho entra, o juiz de direito. Ele vai ajudar a gente em algumas interpretações. Não está conseguindo escutar? Deixa eu puxar para cá, peraí. Melhorou? Como é que tá, gente, o áudio e a imagem? Tá tudo certo agora? Bom, pessoal, deixa eu me organizar. Nós vamos falar da MP 927. Tá ouvindo agora? Ótimo. Nós vamos falar da MP 927. O juiz de direito do trabalho, o Fabiano Coelho, é um excelente na área, muito respeitado. E eu vou ter o maior prazer, né, de ter essa live com ele, tá? Ele ficou muito assim, aberto a discutir, né, as questões da MP 927 e as relações de trabalho em função do coronavírus. Bom, gente, daqui a pouquinho o Fabiano está entrando na nossa live, às 5h30, um minutinho só. Eu vou pedir para que vocês peguem essa setinha aqui embaixo, esse aviãozinho, e mandem para o maior número de amigos que vocês tenham aí, que tem interesse nesse assunto. Tá bom? Aninha, meu amor. Dora, querida. O Nesildo, Adília, muito obrigada, gente, por todos vocês estarem aqui comigo nessa live, tá? Eu só estou esperando o Fabiano Coelho entrar para a gente iniciar a nossa tira dúvidas, né? Obrigada, Ana. Então, gente, o juiz de direito do trabalho, o Fabiano Coelho, se disponibilizou a tirar nossas dúvidas e fazer esse bate-papo sobre a MP 927, que trouxe tantas informações e alterações na legislação trabalhista, né, pessoal? E eu confesso que em alguns pontos eu fico bem preocupada, porque nós temos muitas arestas jurídicas, né? Terezinha, eu te amo, linda. Obrigada por você estar aí também. O Fabiano Coelho, ele está entrando na live, eu estou só aguardando, tá? Ele é juiz do trabalho, competentíssimo e tem toda a minha admiração e respeito. E ele aceitou de pronta mão, assim, a vir nos ajudar. Tá bom? Jordana, querida. Luana, sejam todos bem-vindos. Pessoal, pega essa setinha que tem aí embaixo no celular de vocês e manda para o maior número de pessoas aí que vocês possam. Esse assunto é pertinente e é de interesse, acho que até da sociedade, né? Para saber como é que ficam as relações de trabalho. A MP 927, ela foi publicada, né, no dia 22 de março, e ela trouxe muitas alterações, né, nas relações trabalhistas. E aí o Fabiano, o doutor, né, o professor Fabiano Coelho de Souza,
é juiz do trabalho e ele estou esperando só ele entrar, gente, para nós iniciarmos a nossa live, né, com ele, bater um papo. Ele é excelente, né, uma pessoa muito experiente, né, nessa área, né, de Tribunal de Justiça do Trabalho. Eu quero que vocês mandem suas dúvidas, que vocês aproveitem esse momento. Nós vamos ficar 1 hora com ele e eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder, tá? Relacionem aí as dúvidas que você tem a respeito dessa nova situação de relação do trabalho, né, com essa medida provisória, a 927. Deixa eu dar uma chamadinha aqui nele, para a gente iniciar a live, né, falando sobre essas mudanças. Como eu disse a vocês, algumas me causam preocupação, né, gente, pela questão da inconstitucionalidade, né? Mas o Fabiano, ele vai nos ajudar nesse momento a tirar todas as dúvidas. Estou mandando aqui. Vamos lá. Entra aí, Fabiano. Ele já deu ok, gente. Vamos lá, ele está entrando. Fico muito feliz de ele, como juiz do trabalho, aceitar, né, participar desse bate-papo e nos trazer aí, né, essa oportunidade de conversar com ele. A MP 927, ela trouxe mudanças significativas, né, de interesse comum a todos e deixou algumas situações de dúvidas, né, de como agir, de como atuar nesse momento, nesse momento que nós temos uma relação de trabalho tão confusa, né? Ô Jordana, muito obrigada. Eu fico feliz que vocês estejam gostando das lives, que eu tenha a oportunidade de ajudar de alguma forma, né? Deixa eu chamar ele aqui. O Fabiano, ele tem bastante experiência na área trabalhista. Gente, eu gostaria que vocês fossem aí trazendo pra gente as dúvidas, né? As dúvidas que venham a acarretar esclarecimentos nesse momento, né? Muito obrigada, viu, Saulo? Um beijo para você. Tânia, querida, um beijo, obrigada. Nós só estamos aguardando aqui o Fabiano conectar. Eu já dei uma chamada nele aqui, ele deve estar providenciando, né, a entrada dele para nossa live, para a gente falar um pouquinho sobre a MP 927 e as relações de trabalho, né? Tânia, um abraço, viu, querida? Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Aldeane. E vocês, como é que estão? Estão quarentenados? Estão trabalhando em casa como todo mundo? E as dúvidas, eu queria que vocês fossem logo aí trazendo as dúvidas de vocês, tá? Pra gente conversar com o Fabiano. Eita, danado. Foi que houve que ele estava aqui pedindo para entrar. Claudinha, como é que tá você, meu amor? Um abraço aí para
o aniversário da filha da Cláudia, né? Que é uma fofa, uma menina linda. Deus abençoe, viu, Cláudia? E aí, gente, vamos começar a nossa live. Sim, Onesildo, é uma pergunta aqui, já adiantando o Onesildo. Ele disse que iniciou as férias em 3 de março, ficando pagamento para o 5º dia de abril. Pode ser paga agora? Sim, pode ser paga agora, porque a MP 927, ela tem extensão de atuação 30 dias antes da sua publicação. O que foi acordado entre o empregador e o empregado no início, né, da situação da pandemia. Ó, o professor entrou, Fabiano, ele chegou. Boa noite, professor. Satisfação em tê-lo. Me manda a solicitação aí, por favor, para que nós possamos interagir com o senhor. Então, Onesildo, ela pode sim, viu, pagar no 5º dia útil, ela retroage 30 dias, tá? Professor, por gentileza, peça aí a solicitação. Deixa eu ver aqui. Professor Fabiano, o senhor teria que solicitar a participação aqui para a gente. Pronto, vamos lá. Vou aqui aceitar do senhor. O professor Fabiano está entrando, pessoal. Vamos lá. Vamos falar da MP 927. Boa tarde, boa noite. Olá, professora. Boa tarde, boa noite. Tudo bem? Que satisfação, você não tem ideia de como é honroso tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui. Eu estava terminando aqui de passar uma mensagem aqui, um material de um livro que a gente está publicando, e acabei me embananando aqui, te atrasando um pouquinho. Fala um pouquinho, é o seu e-book que o senhor vai lançar sobre a MP 927, não é isso? Pois é, gente, olha só, professora, eu tenho um trabalho que eu faço, já faz algum tempo, mas que eu sistematizei melhor no ano passado, que são informativos semanais, com novidades de jurisprudência, de legislação. Quem quiser pode me mandar um direct depois, que é um grupo no Telegram, que eu concentrei lá. Nós estamos com quase 1.500 pessoas, né? E a partir na segunda-feira, a MP saiu no domingo à noite, né? Então eu preparei aqui o material, até 6 horas da manhã estava pronto já um comentário para o pessoal. E a partir daí surgiu o convite. Então nós escrevemos um e-book, mas assim, um livro mesmo, que poderia tranquilamente estar sendo comercializado no mercado. Comercializado, isso. O livro ficou mais ou menos com 150 páginas, comentando a MP e trazendo algumas abordagens, professora Silvia, que muita gente descuidou, que a gente fez um capítulo lá, por exemplo, de questões processuais envolvendo a pandemia, né? Então esse livro, ele deve, creio que amanhã à tarde, ele estará disponível para download gratuito pela revista dos tribunais, pela editora RT. Aí a gente vai fazer a divulgação, porque é uma colaboração nossa, tanto quando eu falo nossa, tanto dos autores que estamos lá, eu, Antônio Humberto, que é juiz em Brasília, o Rafael Mesiara, conhecido de todos nós, né, advogado, hoje ele está em Salvador, e o professor Danilo Gaspar, que é juiz também na Bahia, né? Então nós juntamos esse novo quarteto. Eu já estive com o Rafael Mesiara e o Danilo Gaspar. A gente publicou um livro sobre a MP 905, né? Acho que foi a única publicação que teve no Brasil
sobre isso. Nossa. E é pela RT, e a RT nos convidou para que a gente fizesse os comentários também, uma colaboração para tirar a dúvida do pessoal, que esse momento está todo mundo com dificuldade, né? Exatamente. Professor, então a gente... eu chamo de excelência, eu chamo de professor. Não, professor, que isso, professora? Eu costumo brincar sem querer ser presunçoso, mas embora eu seja juiz, eu falo que nas redes sociais excelência só do material que eu produzo, que a gente busca ter excelência nisso. Agora, de tratamento, não, sem essa. Professor Fabiano, eu queria iniciar o nosso bate-papo chamando a atenção para o artigo 2º da MP, Sim. que me preocupa esse tratamento do acordo individual entre empregador e empregado, né? Ele tira lá a preponderância de todas as bases legais existentes, deixando apenas a Constituição Federal. Isso. O que o senhor acha a respeito? Eu acho que isso aqui é o coração da MP, se o senhor me permite falar assim. A gente usa essa expressão também, professora, e a gente até chegou a comentar que se a MP tivesse só esse artigo, já era suficiente, não, porque é realmente o coração da MP. Agora, é de constitucionalidade duvidosa, né? Primeiro porque, eu tô só arrumando aqui, certo. Primeiro porque, ainda que respeite os direitos constitucionais, deixa o trabalhador totalmente vulnerável, né, para aquelas conquistas sociais e legislativas. Tanto que eu hoje estava produzindo um texto aqui, professor, e eu fui recordar, me deu um estalo aqui na cabeça, um material que eu sugiro que o pessoal leia. Para mim, até agora, é o voto, é o julgado mais importante da história do Supremo em matéria trabalhista, é a questão lá do PDV, lá do BESC, né, o tema 152 da tabela de repercussão geral, e daquele leading case foi o ponto de partida para a reforma trabalhista de 2017, porque o Supremo, só para situar o pessoal, o Supremo validou a negociação coletiva que implicava em quitação genérica, geral e restrita do contrato de trabalho se o PDV tivesse amparo em negociação coletiva, né? Então essa é a perspectiva lá do tema 152. E o voto do ministro Roberto Barroso, que foi o relator, não precisa nem o pessoal ler o voto, eu recuperei aqui a emenda, onde ele faz uma distinção muito importante do papel do direito do trabalho, do papel do Estado no direito individual do trabalho e no direito coletivo do trabalho. Para mim, embora o ministro Roberto Barroso não seja um especialista em relações de trabalho, é um voto maravilhoso para o pessoal estudar, porque o ministro ele diz o seguinte: olha, no campo coletivo, que era o que se discutia ali naquele processo, no campo coletivo o Estado tem que interferir o menos que puder, porque vale que a autonomia coletiva privada, existe uma certa paridade de armas na medida em que o sindicato tem lá a greve, outro tipo de mobilização que torna um pouco parelha a disputa entre sindicato e empresa. Agora, no campo das relações individuais, o ministro Roberto Barroso situa muito bem, existe uma relação assimétrica que não autoriza o Estado deixar de regular essa relação. Então, ainda que a gente entenda que é um momento que a gente está dizendo, repetindo muito isso, é um direito do trabalho de emergência que surgiu nessa MP, tem realmente que fazer uma distinção, tem que realmente trazer bases mais equilibradas, porque as empresas estão sangrando também nesse momento, mas não é o caso de deixar que o empregado combine tudo, e principalmente é um absurdo o esforço que foi do Congresso Nacional aprovar a reforma trabalhista de 2017, né, fixar
a prevalência do negociado sobre o legislado, e agora vem o presidente da República e coloca o sindicato totalmente para escanteio. Isso não está certo. Né? E assim, professor, nós temos que entender que teria que ter uma bilateralidade, né? E a unilateralidade vai ficar mais preponderante. Existem aquelas pessoas que não conseguem fazer um acordo individual, não entendem os seus direitos na sua totalidade, né? Então elas vão ficar realmente vulneráveis à unilateralidade. Um só vai decidir pelos dois, acaba acontecendo isso, não é isso? Exato, e para ver, né, professora, a gente tem que fazer uma comparação que eu acho que é justificável, essa comparação, da regra do artigo 2º com o que foi feito lá na reforma trabalhista com os hipersuficientes, lá no parágrafo único do artigo 442, que botou lá, olha, a pessoa tem curso superior, ganha 2 vezes o teto da Previdência, pelo menos. Ela pode negociar aquilo que pelo artigo 611-A da CLT, o sindicato poderia negociar. E agora esse artigo 2º não abriu para tudo. Não tem, se a gente for pela literalidade, não tem limite nem, por exemplo, de normas de saúde e segurança do trabalho, porque são normas que não estão constitucionalizadas. Verdade, professor. E eu vi lá no artigo 4º, já dando um pouco mais de andamento, né, que fala sobre o teletrabalho, o home office. Muitas questões ficaram duvidosas, mas entrou também aí os estagiários e os aprendizes para fazer trabalho home office, né? E existe essa questão, complicado. Existe essa questão dessa liberalidade, porém, eu não sei se caberia nesse momento esse tipo de ação para quem ainda está estagiando e para quem é menor aprendiz, né, professor? A gente tem que pensar, né, que o estagiário aprendiz, ele precisa de um acompanhamento mais próximo. Isso. Mas até aí, diante da situação muito excepcional, que precisa tirar as pessoas de dentro das empresas para ficar em casa, né? Isso. Aí é o tipo de circunstância que eu penso que é razoável, né? Ainda que no ambiente normal não fosse uma medida oportuna, mas para o momento eu acho que dentro das hipóteses é razoável. Tá. A questão das férias individuais e coletivas, eles abriram mão do aviso de 30 dias, ficou um aviso de 48 horas, é isso? E eu queria saber, assim, professor, em se tratando desse terço, indo lá para dezembro, não é isso? A questão do abono pecuniário, ela também ficou a cargo do empregador acordar ou não, né? Que eu acho que isso também ficou um pouco muito para o empregador as decisões. A regulamentação de férias ficou péssima para o empregado em todos os sentidos, né? Porque se a gente for pensar que as férias é importante ter a comunicação prévia, e importante também ter a remuneração anterior, né? Que é uma forma do empregado. E as férias nesse momento que as pessoas não podem nem sair de casa, né? Mas eu acho, e aí tem convenção da OIT no meio, tem regra constitucional, enfim, aí chega no limite, né? Porque se a gente pensar assim, ou férias desse jeito, ou o emprego, né? A gente pode até tolerar esse tipo de circunstância, mas é preciso dizer que o empregado está perdendo mesmo o direito das férias dele. Não tem outro nome, né? Porque ele não está usufruindo, não é descanso, e não tem a remuneração. Inclusive, o senhor me corrija, quando ele autoriza a antecipação futura, porque, por exemplo, se isso durar 3, 4 meses, ele vai dar 3 meses de férias, e o funcionário irá ficar 3 anos sem férias, né? Não é isso? É o entendimento? Exatamente. Aí cria um problema sério até de saúde mental do trabalho, né? A gente sabe que o TST tem casos que a falta de concessão de férias por um determinado período implica até em dano existencial, né? Então isso realmente é uma situação que a gente pode até aceitar
pensando que no interesse público, pensando que as empresas também estão sangrando, é uma solução menos pior do que a simples perda do emprego, mas é preciso dizer que o empregado está sendo lesado, né? Que isso não é férias. E vai gerar outros problemas, né, professora? Porque, infelizmente, a gente está vivendo um momento muito difícil, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa quarentena, né? Infelizmente, a gente sabe que por mais que o governo agora, no fim de semana, anunciou algumas medidas de tentar ali abrir linhas de crédito para ajudar as microempresas, mas a gente sabe que a realidade que as empresas já vinham de uma situação de crise e que, infelizmente, muitas empresas vão quebrar. Vai ter um desemprego grande, e na hora que a empresa quebrar, vai ficar a dúvida, pode descontar essas férias que foram antecipadas? Né? Então aí vai criando novos problemas, né? A Cláudia Viviane está perguntando justamente se o funcionário for demitido, se desconta essas férias antecipadas. Olha, o pessoal não é mole não. Já chega aqui apertando a gente, né? Agora, esse tipo de situação, professor, aí eu tenho insistido muito nisso, né? Porque a gente vê, às vezes, as pessoas até sem o mínimo de paciência para discutir com as outras, já você não pode usar um argumento, a gente está acostumado na academia com a provocação, isso é normal, e tá difícil isso hoje, né? Mas eu queria dizer o seguinte, que esse tipo de situação, hoje eu fui buscar aqui até um livro que eu gosto muito, que há muitos anos eu não li, que é o Crítica de Direito do Trabalho, do Alain Supiot. Ele traz lá umas questões falando do papel do jurista no mundo contemporâneo, e ele fala de uma hiperanomia, né? Porque as relações sociais elas se desenvolvem com uma rapidez muito grande e o legislador ele não consegue acompanhar. E aí fica o papel do jurista, do advogado, do juiz, de tentar achar soluções razoáveis. Então, esse tipo de situação, se vai descontar ou não, é o tipo de situação que eu digo que não tem resposta certa e resposta errada, né? A gente consegue construir teses nos dois campos que sejam bem convincentes. Agora, eu tenho comigo que se o empregado pedir demissão, pode descontar, porque aí ele provocou a ruptura do contrato no momento em que a empresa não teve ainda a chance de se ressarcir, digamos assim, desses períodos aquisitivos. Agora, por outro lado, para mim, se a empresa dispensa o empregado antes dele vencer esses períodos aquisitivos que foram ofertados agora nesse momento de crise, eu tenho comigo que é a questão de risco da atividade econômica. Mas é uma questão difícil para a gente analisar, porque essa antecipação de pedidos futuros, ela depende de anuência do empregado. Então, não é uma simples situação que ele desce esses períodos para fins de indenização. Então, é uma questão bem complexa, mas para mim não pode porque, querendo ou não, foi interesse da empresa agora, e se a empresa não pôde esperar esse empregado vencer os períodos aquisitivos, a empresa vai ficar no prejuízo, como ocorre também com o banco de horas negativo, que a lógica é a mesma. Negativo, isso. Professor, eu sei que talvez não seja um momento assim, não seja o foco principal da live, mas muitas pessoas, já que se falou aí de rescisão, muitas pessoas estão me questionando. Eu tenho recebido acima de 200 mensagens por dia, para o senhor ter uma ideia, assim, como as pessoas estão inseguras, né? E eu vi um vídeo do senhor excelente falando da questão do fato do príncipe, né? Muitas pessoas estão querendo ligar a situação e eu concordo com o senhor. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Olha, professora Silvia, para mim não é fato. O fato do príncipe lá pelo 486 da CLT é uma situação que um ato da administração pública impediu a continuidade
da empresa. Então, eu tenho entendido que não é fato do príncipe essa situação do coronavírus por vários motivos. Primeiro, porque o ato não é discricionário. O Estado, a Prefeitura, não tem outra opção. A gente está vendo as pessoas morrerem. Nos Estados Unidos, que é onde não se adotou a quarentena, o debate hoje está pegando fogo lá, porque o presidente Trump está falando em decretar a quarentena em 4 estados, inclusive em Nova York, mas é um ato para inglês ver, porque os prefeitos já estão adotando a quarentena. Então, a gente vê que é uma situação nova que não tinha outra opção para preservar vidas, né? E aqui tem uma situação curiosa, porque os próprios empregadores, eles estão sendo protegidos com essa medida. Tá? E eu hoje, professora, me deu um estalo aqui, eu vou gravar outro vídeo sobre o fato do príncipe, porque tem muita gente no oba-oba, não, é fato do príncipe, vamos empurrar a rescisão para o Estado pagar. Não é assim, são verbas bem restritas, praticamente a multa de 40% do FGTS, e há uma dúvida aí sobre o aviso prévio, que há quem entenda que paga, há quem entenda que não. Mas o resto não tem doutrina, não tem jurisprudência que admita empurrar esse tipo de parcela para o Estado. E eu quero gravar um vídeo, professora, e dou spoiler, fala que ninguém falou disso até agora, mas eu quero dizer o seguinte, e vou gravar por conta disso. Os empresários têm que ser alertados que não é brincadeira alegar fato do príncipe na Justiça do Trabalho por um motivo muito simples, porque agora nós temos honorários advocatícios de sucumbência. Então a empresa que alegar fato do príncipe querendo chamar o Estado para pagar a conta vai ser condenada a pagar honorários advocatícios aos procuradores do Estado, do município, em relação àquelas parcelas que o fato do príncipe foi julgado improcedente. Então, se a rescisão foi lá, sei lá, 30 mil e a multa de 40% era de 10 mil, então quem quis empurrar para o Estado vai pagar honorários em cima de 20 mil, que são as verbas que a empresa não conseguiu empurrar com a tese do fato do príncipe. Então, não é tão simples como o pessoal tá achando. Né? Achando que é só acusar e, né, do oba-oba, né? Inclusive, eu vejo aí uma coisa meio de se aproveitar da situação para resolver um problema seu, né? Então, tá um pouco meio complicado em relação a isso. Eu concordo com o senhor. Veja bem, em relação ao FGTS agora, porque a Caixa Econômica ela emitiu a circular 893, detalhando quais os procedimentos que iriam ocorrer para parcelamento das 6 parcelas autorizadas, né, professor? Porém, no dia seguinte, ela emitiu a circular 896, dizendo que a 893 estava revogada. Bom, o meu entendimento é que, mediante a MP, mesmo revogando a circular, ainda está mantido o que foi estabelecido pela MP em relação ao FGTS, não é isso? Exatamente, independente de circular, né? A gente vê que às vezes a Caixa Econômica, a compreensão lá que circulares internas valem mais do que a lei, mas nesse caso específico, o empregador não precisa pagar. Ele está ancorado pela MP e se tiver qualquer procedimento da Caixa em sentido contrário, cabe tranquilamente o mandado de segurança ou mesmo a empresa ficar na sua, né? Quando chegar lá, julho, para pagar, não tem o procedimento, ou faz uma consignação judicial ou deixa quieto, porque a empresa ela está ancorada na legislação. Uma coisa também que me chamou a atenção foi a suspensão, professor Fabiano, das exigências lá de segurança e saúde do trabalho em relação aos atestados médicos. O senhor até demonstrou uma preocupação em relação a isso, né? E eu também fiquei sem entender muito bem essa relação, porque existem pessoas que estão trabalhando na área de risco contra o corona, não é isso? A gente até compreende, professora, que talvez o que foi pensado com essa medida, né, avaliando aqui que o governo teve o esforço de tentar
fazer o melhor possível agora. Talvez a ideia foi desocupar os médicos para que todo o serviço de saúde ficasse concentrado no combate ao coronavírus, né? Mas isso não retira a necessidade fundamental, principalmente em relação ao pessoal do serviço de saúde, né, de cumprir a NR32 à risca, né, de verificar se o pessoal tem que usar EPI ou não, se tem que usar a máscara ou não, que a gente tem percebido que isso não é uniforme. Eu fui em 2 laboratórios esses dias para trás fazer exames, os 2 de manhã, né? No eu cheguei, não tinha ninguém, tinha uma moça com máscara, né? E no outro que eu cheguei estava todo mundo de máscara, só como um exemplo, né? Então, infelizmente a própria OMS divulgou, né, que é um percentual muito alto de contaminação de enfermeiros, de médicos, né, do coronavírus, e isso acaba trazendo uma preocupação. E sem contar que as próprias empresas vão ficar vulneráveis, né? Porque imagina o trabalhador que sai da empresa, não fez demissional, né? Vai fazer dali 3 meses, quando passar esse tumulto, e ele encontra-se doente. A confusão que não vai ser, né? A doença pode ser uma doença tipo uma LER, alguma coisa assim, né? Que fica a discussão se tem nexo causal, se não tem, com o trabalho desenvolvido na empresa. Professor, uma coisa que me perguntam também bastante durante essa semana foi se poderia ser utilizado lá o artigo 501 a 504, né, da CLT, com aquela redução da multa do FGTS para 20% em vez de 40%, e o aviso prévio em alguns casos liberados, mas em alguns casos pagos 50%. Bom, eu entendo que ali só em caso de extinção da empresa, né, como diz lá o artigo, só que aqui as pessoas elas estão querendo usar aquilo ali. Uma pessoa até perguntou aí, né, se seria pago esse FGTS em 20%. Eu acho que está inserido nesse contexto de que tenha que haver a extinção da empresa. Inclusive, assim, uma pessoa me perguntou se extinguindo apenas a filial, se caberia o uso desse artigo. Eu entendo que não, né? Mas aí eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. O dispositivo fala em extinção da empresa ou do estabelecimento. A jurisprudência faz uma confusão com essa história, empresa, estabelecimento, mas para mim, eu entendo que se fechar uma filial, os empregados daquela filial podem suportar o ônus da redução pela circunstância de força maior. Agora, em geral, eu concordo com a senhora, não pode a empresa invocar a força maior, até poderia se tivesse lei, seria até o caso, mas a interpretação do artigo 501, 2 da CLT é que só em caso de extinção. 4, né? Isso. É porque o 503 é uma outra situação que muita gente tá falando, de fazer da empresa reduzir os salários em 25% sem ter sindicato nem nada. Pois é, mas aí tem a Constituição Federal que não deixa, né? A Constituição não deixa. Isso. Eu vi que o pessoal tá brincando, né? Que agora é live o dia inteiro, né? Até um amigo meu brincou, falou que você abre a geladeira, vê a luzinha, começa a falar, achando que tá numa live, né? Mas enfim. Eu vi uma live hoje que tinha sido gravada de uma professora dizendo que os empregados podem usar o instrumento lá do 617, que é aquele que fala que se o sindicato não assumir a negociação, os próprios trabalhadores podem montar uma comissão e negociar diretamente. Só que aí a professora disse que, como existe uma emergência com a história do coronavírus, pode mitigar o prazo de 8 dias e dar prazo de 24 horas para o sindicato negar. Não pode, não. Se fizer isso, vai dar problema, porque aí trata-se de uma regra de procedimento, e não bastasse
a jurisprudência da SDC do TST, ela oscilou para fixar se esse 617 foi ou não foi recepcionado pela Constituição. Chegou a ter uma decisão ou outra dizendo que não foi recepcionado, que tem que ter o sindicato em todos os casos, e a jurisprudência hoje, ela fica no meio do caminho, dizendo, olha, precisa ter o sindicato, mas pode usar o 617 se o sindicato não aceitar a negociação por birra, por capricho, sem ter um motivo fundado. Agora, se o sindicato mandar um comunicado para a empresa, olha, nesse momento o sindicato não vai negociar porque a base de negociação que foi passada, ela é prejudicial aos trabalhadores, não pode, não vale essa história de comissão de negociação, não, tem que ter o sindicato. É complicado. Nós estamos no momento, hoje à tarde eu estava falando com uma advogada amiga, e o que ela me disse, eu fiquei muito preocupada. Ela disse, Silvia, quando no artigo 2º ele diz lá que existe um acordo individual entre as partes, o que ficar acordado, por exemplo, se o empregado aceitar essa rescisão nessas condições, ela disse que pode ser feito. Aí foi que eu caio mais no risco desse artigo 2º, né, da proteção que deixou de existir em torno do empregado, né? Trouxe essa vulnerabilidade. E realmente, se a gente pensar um pouco, ficou esse ato aí que não é muito confortável para a questão do empregado, né? Mas, dando continuidade aqui, o senhor tem ainda quanto tempo para ficar com a gente? Eu acho que 10 minutos, não é isso? Podemos seguir mais um pouco. Uhum. Pronto, aí em relação agora a questão lá da prorrogação de hora para quem trabalha na área de saúde. Eu fiquei um pouco preocupada porque lá diz que essa prorrogação de hora é sem limite, professor. Não há limite, aquele limite de 2 horas diárias foi retirado. Eu achei, especialmente para a área de saúde, que está sendo tão puxado para esses profissionais, não é isso? Professora, essa medida provisória, ela vai produzindo manchetes, né? Desde ontem eu estou dizendo para todo mundo que fala comigo, olha, a minha bola de cristal que não falha diz que no final, igual de 2 dias para cá, todo mundo falando de fato do príncipe, né? Eu digo que no final da semana que vem estaremos todos os professores de direito do trabalho chamados a discutir esse artigo 26. Por quê? Porque as projeções que se faz lá em relação ao coronavírus dão a entender que no final de semana que vem deve começar uma situação de colapso do sistema público e privado de saúde. Entre 7 e 10 dias, mesmo com a quarentena, espera-se que vá ter um volume maior de internações. E aí onde vai entrar na discussão nacional desse artigo 26, porque é uma salvaguarda para os hospitais exigirem dos enfermeiros, dos médicos, de todo o pessoal, enfim, né, um esforço maior para atender a população, né? Mas da forma como foi colocada, sem ter limite nenhum, porque o legislador praticamente, a medida provisória, autoriza que o pessoal da saúde faça turno de 24 horas, se for preciso, né? E aí entra um problema de saúde mental, um problema também... Essa determinação, professor Fabiano, de não haver limites, eu acho que foi um pecado na MP, mais um, né? E nós já vimos que teve alguns erros. E já colocou, né, professora? Né? Que mesmo quem trabalha 12 por 36 pode ser convocado para trabalhar mais. E aí a gente vai ter um outro problema que a senhora sabe, nós sabemos, que é muito comum, principalmente enfermeiros, terem 2 empregos, né? Então eles estão em 12 horas num lugar num dia, no outro dia 12 horas. Então eles fazem praticamente 12 por 12, né? E exigir horas extras dessas pessoas vai ser bem complicado.
Surgiu aqui uma pergunta da Fabiana. Como proceder em relação a um empregado que sofreu um acidente de trabalho quando retornar às suas atividades? A empresa precisa encerrar as atividades. Como proceder? Olha. Tá. Ele voltou de uma licença previdenciária, mas a empresa está fechando as portas. Então, vai acontecer aqui, se a pergunta realmente for essa, no que eu estou entendendo, creio que é isso, a jurisprudência trabalhista vem fazendo uma distinção, usando um termo que o professor Maurício Godinho que inventou, né? Faz a distinção das garantias de emprego pessoais e das garantias comunitárias. As comunitárias são aquelas que dependem de uma eleição para representar os colegas, que é o caso do cipeiro, é o caso do dirigente sindical. Esse, se tiver uma situação de extinção da empresa, já era, pode mandar embora sem nenhum tipo de procedimento especial e sem indenizar a estabilidade. Agora, a gestante e o acidentado de trabalho, que são consideradas garantias pessoais de emprego, eles têm direito a ser indenizados do período estabilitário em caso de fechamento. Aí há uma discussão se a força maior tira a estabilidade ou paga só a metade, mas a lógica desses dois, de gestante e acidentado, é que tem que pagar tudo. Entendi, professor. Bom, eu entro agora aqui numa questão que eu também fiquei um pouco preocupada, foi em relação à ação fiscal, né? Aos auditores fiscais do trabalho. Ficou bem complicado, né? Eles não vão poder autuar isso, eles só vão poder autuar as irregularidades elencadas na MP. Eles encontrando outro tipo de irregularidade, eles vão ter que orientar apenas e o empregador vai ficar de boa, assim. Eu estou com uma preocupação em relação a isso, porque nós sabemos que a participação do auditor fiscal do trabalho é muito importante para a garantia e segurança dos empregados, não é isso? Exato. Agora, eu tive acesso, inclusive, a um documento que me mandaram, eu não divulguei porque depois pode dar até problema para a pessoa que me passou. Mas eles já têm uma orientação da coordenação nacional que não é para atuar. Então, os empregadores têm plena liberdade. A única questão que vai ter autuação é falta de anotação de carteira. Mas aí entra o problema, professora. Aí eu fico imaginando o sofrimento que vai ser para os auditores, que eu conheço muitos auditores, eles são realmente dedicados. Então, se for numa... Exato. Então, imagina, ele vai lá autuar por uma falta de anotação de carteira. Ele vê lá que tem uma irregularidade nos cartões de ponto. Ele não pode fazer nada. Ele só pode autuar em cima da ausência de registro, da questão de acidente de trabalho com morte ou da situação de configuração de trabalho análogo às condições de escravo. Saiu disso, esse período agora liberou geral. E uma pergunta que o Onesildo me fez no início da live, o senhor ainda não tinha entrado, mas eu adiantei até e queria só confirmar com o senhor. Ele perguntou, ele deu essas férias em março, em 3 de março, foi antes da MP. Se ele também enquadraria o pagamento no 5º dia útil de abril. Eu entendo que sim, porque lá no artigo 36, ela fala que ela retornaria aí 30 dias antes de sua publicação, não é isso? E tem uma questão aí também de isonomia, né, professora, que me parece aí que seria razoável pensar que o trabalhador, mesmo avisado com antecedência, ele vai seguir a mesma regra dos demais, né? Então pode ser desconfortável, mas a empresa pode aplicar a MP para esse. Isso. Inclusive tem um participante aqui que até completou o nosso raciocínio,
É a professora Cristiane, É uma querida. Ela é fã sua, viu, professor? Eu também sou. Não, ela Não é, Cris? conheci ela ano passado em São Paulo, pessoa maravilhosa. E ela até ganhou o sorteio do meu livro, agora eu tô de quarentena, preciso sair de casa qualquer dia para postar o livro. E a professora Cristiana, ela escreveu um artigo excelente, ela me mandou hoje, excelente, sobre o fato do príncipe, até recomendo. Se alguém quiser, eu disponibilizo no direct também. Mas ela está dizendo aqui, né, que essa coisa da visita em si do fiscal não vai dar autuação. Precisa haver uma denúncia, né, para que ele possa autuar. Quer dizer, mais fragilidade, né, professor? É de constitucionalidade até duvidosa, porque a Constituição exige que seja organizada a fiscalização, e é óbvio que tem que organizar para funcionar. O Brasil ratificou também a Convenção 81 da OIT, que trata da inspeção do trabalho, né? Então, eu acredito assim, né, professora, tem muita inconstitucionalidade nessa MP, mas dificilmente vai ter o reconhecimento dessa constitucionalidade, porque entra aí meio que num juízo de conveniência, né, pela situação totalmente extraordinária que nós estamos vivenciando, né? E para as rescisões, professor, vai aí do bom senso, né? Eu vejo muita gente preocupada, mas eu acho que não é o momento de demitir. É um momento ainda de aguardar, de ter empatia, de ter resiliência, aprender com a situação, entender como proceder. Tem muita gente preocupada em passar conhecimento. Nós estamos fazendo isso aqui agora, né? Eu agradeço demais, a gente já está no finalzinho. Eu queria que o senhor fizesse aí as considerações finais, que divulgasse o seu canal, os acessos